mais um podcast com negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez a minha, como é que eu posso dizer, a minha professora, minha mentora do marketing digital, uma das referências no Brasil, minha professora Aline Bach. Seja bem-vindo à nossa Campo Grande mais uma vez. Obrigada, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é uma honra. Campo Grande já virou minha segunda cidade. Né? Talvez a primeira daqui a pouco. Eu estou trabalhando para isso. E é a primeira vez da Aline aqui na pós-graduação, porque ela já esteve aqui conosco, para quem teve oportunidade, no Café com Negócios e agora na pós-graduação lá da Faculdade Insted, na pós que eu faço a coordenação, que é de Gestão de Negócios, Inovação e Liderança, para falar sobre autoridade e posicionamento de imagem nas mídias sociais, né, professora? O quanto isso é importante, né? Olha, eu falo que o celular virou uma grande extensão das nossas vidas e a gente tem que ter um direcionamento estratégico para poder conseguir mais clientes no digital. Isso é fundamental. Hoje não existe mais, como é que eu posso dizer, professora? Não existe mais vida sem Wi-Fi ou celular na mão, né? Não tem. Essa é a impressão que dá, mas não é uma impressão, é na prática, né? Sim, com certeza. O celular é muito importante. É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. O seu cliente está nas mídias sociais e você tem que ter um posicionamento e uma autoridade para poder conseguir gerar mais visibilidade e conversão, tanto de produto quanto serviço. Hoje em dia, o profissional completo é aquele que entende a necessidade de você ter uma presença forte e trocar. Porque, na verdade, mídia social, quando a gente fala, é relacionamento e interação. Quanto mais eu me relaciono e interajo, mais autoridade eu gero. Por isso que o posicionamento de imagem e estratégia é fundamental hoje em dia. Perfeito. Para a gente começar do começo, né, que eu já fui atropelando tudo, a professora já está explicando, enfim, eu queria falar para você que não conhece a professora Aline Bach. Ela é mentora, palestrante e estrategista de marketing digital com mais de 10 anos de experiência, atendendo grandes empresas e influenciadores digitais no Brasil e no mundo. Especialista em empreendedorismo, influência e negócios digitais, ela traz uma abordagem internacional, sendo formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em São Paulo, e com cursos no Instituto Europeu de Design, o IED, né, professora? Isso. Em Barcelona, na Espanha. Quando você voltou lá, foi nessa viagem que você voltou para levar as crianças? Não, agora, né? Em julho. Agora, né? Depois a gente fala disso. Mas a professora Aline Bach, além disso, além das consultorias, dos workshops, da pós-graduação na Faculdade Insted, a qual eu tenho a honra de ter ela como professora, Vem Coisa Nova por aí que nós vamos falar daqui a pouco, mas também tem esse, como é que eu vou dizer aqui, esse diferencial de olhar para todos os mercados, né, Eli? Você tem essa facilidade. Sim. Da onde veio essa facilidade? Conta um pouquinho dessa história lá, daquela parte do marketing, onde começou, da publicidade, o quanto isso ajudou. Eu sou uma apaixonada por tecnologia e inovação, sempre fui, e eu gosto muito do aprender e passar. Eu pego conhecimento muito rápido e ao mesmo tempo eu gosto de passar. Essa área é uma área que toda semana tem uma novidade. É uma área que é em constante transformação, inovação. Isso para nós é uma maravilha, né? É Porque a gente não consegue, a gente quer mudança o tempo todo, então a gente consegue acompanhar. Mas aí nós temos dois cenários. Tem aquele cenário que aqueles profissionais que não conseguem acompanhar essa transformação. Isso. E tem o cenário daqueles que conseguem. Para os que não conseguem, qual é a sua dica, qual é a sua visão? Porque nem todo mundo tem essa facilidade, né? E é por isso que eu gosto de pegar o que está acontecendo lá fora, principalmente Estados Unidos e Europa, trazer isso para esse empreendedor, trazer isso para esse profissional e passar. Porque filtrar não necessariamente... Também, né, filtra, porque tem muita coisa que... Não, que é irrelevante. Por isso que é tão importante ter uma mentoria, ter uma mentora, porque justamente eu trago essa estratégia do que está acontecendo fora, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente fala de marketing digital, e eu consigo passar um direcionamento estratégico para cada cliente, para cada aluno, para cada empreendedor ou profissional liberal, enfim. O que é importante dizer é que quando você tem as ferramentas certas, porque é uma área que nem a gente falou, ela é em constante transformação, ela não para. Você tem que otimizar e entender a real necessidade de cada um. E quando você consegue passar isso, esse profissional ele se destaca. E a gente está falando de mais de 1 bilhão de usuários no Instagram. Só. A gente está falando de milhares de pessoas, a gente luta por atenção o tempo todo. Nós estamos falando da maior vitrine
desculpa, de vendas Exato. que nós temos hoje, que são as redes sociais. Exatamente. Mas antes disso, eu queria que nós atropelamos de novo. Qual foi a origem? Da onde saiu o professor? E aí o fato de eu ser uma apaixonada por tecnologia e inovação, voltando um pouquinho, eu sempre tive essa raiz empreendedora, desde que eu tinha 21 anos eu empreendo. Esses dias, então. E aí eu Agora peguei... Pouco assim, recente, né? E eu sempre gostei muito disso, de empreender, desse desafio. Eu sempre falo, quanto mais alto o desafio, é para lá que eu vou, me chama que eu vou. Eu gosto muito disso, do desafio. E eu comecei a empreender nessa área do digital. Começou nesse meio tempo, o Orkut saiu, entrou o Facebook. Eu não lembro desse Orkut, professor. Todo mundo falava assim, Aline, escreve para mim, faz produção de conteúdo. Eu sempre gostei muito Mas você estava na publicidade. Eu estava no design, né? Eu tinha a minha agência de design. E eu fazia site, logotipos. E eu falava, gente, isso não me dá... Marketing no modo geral. Eventos. Não me dava recorrência a isso. Eu falei, eu preciso ir para algo. Eu acho que a gente nem tinha essa palavra recorrência na época. Não tinha. Né, era coisas pontuais. Então, né? Recorrência, engajamento. Esse é um vocabulário muito novo, né? Então, eu sou da época do aerógrafo, né? Então você imagina. Nossa, né? Mas eu fui diretor de arte, eu desenhava logomarcas na mão. Aí depois vinha pintando cada cor no aerógrafo, tinha que lavar, colocar tinta, trocar. Então, quando você fala em recorrência, engajamento, esse troço, né, é outro vocabulário, é outro mundo. E é um mundo muito curioso. Eu entrei com a minha agência de marketing e eu comecei a desenvolver conteúdos para várias empresas lá em São Paulo. Nós estamos falando de que ano isso? Nossa, a gente está falando de 2011, 2010, até menos, né? Porque eu estou com a empresa já vai fazer 15 anos. E eu comecei, quando eu tive minha primeira empresa, que foi a de design, eu fiquei 8 anos, e aí que eu entrei nessa, que eu falei, puxa vida, eu vou trabalhar com mídias sociais. Mergulhei de cabeça em marketing digital. Mas por que você olhou e falou assim, é isso que eu quero? Porque era muito transformador, era muito diferente? Era desafiador, era uma coisa nova para todo mundo. O Facebook entrou, ninguém sabia o que era, fanpage, depois entrou o Instagram. Então eu brinco que eu comecei com o Mark Zuckerberg carpinando ali na selva, porque ninguém sabia como se posicionar. Naquela época, você lembra, professor, naquela época a gente postava como engajava, como o negócio orgânico era sensacional, né? Era incrível e o Instagram tinha um outro formato, era mais de foto, era uma outra proposta. Enfim, e aí o caminho foi levando, foi amadurecendo. Uma curiosidade muito legal minha, Olha lá o que você vai contar. Olha lá, vou contar tudo para vocês. Eu sempre gostei muito de lutas também. Sim, e sensacional. E eu desenvolvi, você vê, pela mídia social, pelo Twitter. Eu comecei a produzir conteúdo falando de lutas e tal. E o editor-chefe da revista Tatame, que é uma das maiores do Brasil, me convidou para ser colunista. Então, ao mesmo tempo, eu tinha minha agência de marketing e fazia conteúdo para a Já que não tinha nada para fazer, vamos arranjar mais um negocinho. Nada, exatamente. Né? E eu comecei a fazer coberturas de luta em todo o Brasil e em Las Vegas também. E foi também aquela questão... Foi no boom também do UFC, foi no né? boom do a gente tem que registrar Brasil, isso, você já me contou. Aquele auge do UFC. Isso. E eu produzia para mídias, né? E aí depois eu... Só que era uma mulher no mundo... Lembra da história que você... Eu quero... Só pra gente... É importante a gente ressaltar isso, que mais uma vez você quebrando paradigmas, porque era um mundo completamente masculino e tinha você lá com os seus 2 metros de altura. Como é que é essa parte? Conta de novo, que eu acho que é interessante isso. Eu pequenininha no meio dos lutadores, né? No meio da sua altura toda. Mais uma vez, trabalhando, fazendo entrevista, eu lá toda pequenininha, perguntavam se eu lutava. Não luto, mas... Não, eu ando armada. Só que sempre produzindo conteúdo. E isso foi, com o tempo, eu fui deixando esse foco. Mas, professor, é importante registrar, né? Você foi convidada, um desafio... Sim. Ir para Las Vegas, por exemplo, cobrir o UFC, aquele mundo masculino, uma mulher, as redes sociais, tudo novo. Isso aí não é qualquer um que tem. Como é que faz para ter essa coragem, essa determinação e essa falta, quer dizer, vai com medo mesmo, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Conta um pouco disso, o que você sentiu, esse frio na barriga, porque chega uma hora que você fala assim, nossa, não vou dar conta do negócio desse, mas eu tenho que dar conta de qualquer jeito, não tem opção, né? Olha, como diria o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio.
eu sempre falo nas minhas palestras e em todos os lugares que eu dou aula, você tem que se desafiar, você tem que sair da zona de conforto, porque muitas pessoas olham, ai, ela tá ali, olha, ela conseguiu isso, olha, ela foi ali, mas puxa vida, você levantar, ter essa determinação, a resiliência e sair da zona de conforto é fundamental. Não adianta esperar que vai cair do céu na sua casa a oportunidade da sua vida. Então, a zona de desconforto, total. é onde a gente cresce. E é onde me provoca. E eu tenho muito isso, eu gosto muito desse desafio. Então, eu sempre me desafio para coisas cada vez maiores. O desafio é maior ainda, né, muito maior. E falando exatamente sobre isso, eu acho que você conseguir se inserir num contexto, que nem foi no meu caso, e eu fico muito feliz de ajudar mulheres. As mulheres estão vindo muito forte, cada vez mais fortes. E é muito legal você, com o seu trabalho, mostrar que está tudo bem, que você sabe, que você é competente igual, que você tem autoridade igual. E eu sempre respondi muito com trabalho. Então, as pessoas que eu já trabalhei, e até nossa parceria também, você já percebeu, eu sou muito concentrada e focada no que eu faço. Então, quando você responde com trabalho, mesmo em um cenário muito masculino, porque sim, existem independente do cenário do trabalho, quanto mais profissional você é, mais credibilidade e foco também, né? Porque assim, quando a pessoa vê que você está focada, determinada, a gente fica imbatível, né? Imbatível. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E é muito legal você poder sair dessa zona de conforto e lutar. Então, sair da zona de conforto é desde você pegar um celular, começar a se gravar, porque eu atendo milhares de pessoas. Ai, mas eu tenho vergonha de aparecer. Ai, mas o que vão falar? Vão me chamar de blogueirinha. Ai, meu Deus. Não, você está falando do seu trabalho. Se desafie. Faz alguma coisa diferente. Porque o empreendedor ou a empreendedora, quando está com a vida profissional muito estabilizada, nada de novo acontece, você está completamente estagnada, pode ter certeza que tem coisa errada acontecendo. Você não está conseguindo esse input de sair. E aquela profissional que está lá 4 anos no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, chegou num ponto que precisa mudança e tem aquela dificuldade, aquela dúvida, será que eu busco outra coisa, será que eu não busco? Qual que é o recado para essa pessoa? Como é que você enxerga? As mudanças vão acontecer só fora da zona de conforto, né? Sim. Dificilmente vai acontecer na zona de conforto. Sim. Qual é o grande caminho, qual é a dica para essa pessoa? Eu acredito que a pessoa tem que pensar na vida dela como um todo, né? E se ela não está encontrando ânimo... Não tem desafio. Não tem desafio, está procrastinando. Ah, deixa que depois eu faço. Mas eu gosto muito do que eu faço. E aí a pessoa fica paralisada. O problema é esse. As grandes empresas que têm essa chavinha, os grandes líderes, as grandes líderes de mercado, são pessoas que, em certos momentos profissionais, giram a chave para um outro desafio. O que eu vejo é que a pessoa até dá um input, um salto, só que aí ela achou que já fez tudo e fica paralisada e fica naquela fórmula para sempre. Tá, e qual é o problema nosso, eu vou falar nosso, meu e seu, que a gente não consegue ficar paralisado? Qual que é o problema? Me conta, a gente tem algum remédio, algum tratamento? Tem de ansiedade, conhece? Tem o meu psicanalista. Né? Na verdade, eu acredito que nós somos executores, pessoas que fazem... Inconformados. Acontecer. Eu sempre gosto de falar uma coisa, existem pessoas que estão na arena lutando e tem as pessoas que estão na plateia assistindo. Eu tenho certeza que algumas pessoas, assim como nós temos esse perfil somos os que estamos na arena nos expondo e lutando. Todo dia, né? Todo dia. Quando não tem luta, a gente descansa lutando. Exato, porque isso é o que nos move, são propósitos de vida. O meu propósito de vida ele é muito forte, é ajudar pessoas... Como chamam os seus 2 propósitos de vida? Eduardo e Eric, né? Meus filhos. Então, pronto, não tem o que discutir, né? A briga diária. A briga diária. E você também ter o propósito de vida profissional. Sim. Porque quando você encontra, tem gente que trabalha por trabalhar, e é aquilo, acabou o dia, ele faz aquela coisa automática. Então, mas o nosso modo de pensar é diferente, né? A gente não tem início e fim, né? Não. A gente não acorda agora, 8 horas, eu entro no trabalho, às 18 eu saio que trabalho que eu não faço ideia como isso funciona, mas eu entendo. Sim. Tem gente que precisa dessa organização, desse foco. Já não nasci para o trabalho igual você, igual a Aline, não sei o quê.
Então, mas nós não nascemos para o trabalho. O problema é que nós não pensamos em trabalho, não é isso? É isso, e a mente está o tempo todo produzindo. Por isso que eu falo, são missões de vida. Eu acredito que... E não está errado quem não pensa assim também. Não, e nós também não estamos, nós não somos todos, não estamos a razão da história. Não. Só estou dizendo que existem modos diferentes de se pensar. De pensar e executar. Eu gosto de me sentir útil para o mundo. Tá. E esse meu propósito de vida é ajudar pessoas. Transformar pessoas. Transformar. Ajudar pessoas 40 a mais no digital. Tá. E isso para mim é muito forte. Você pegar uma mulher que está na casa dela, sozinha, empreendendo, porque a jornada do empreendedorismo é solitária. E você pegar na mão dessa mulher que está com aquela autoestima baixa. Porque muitas vezes essa mulher vai contar para o marido do trabalho dela, o marido vai falar, o que tem de jantar? E eu estou ali, eu sou a mentora, eu estou ajudando, eu estou dando a mão, e essa mulher ganha uma força. Muitas vezes ela já está sozinha, né? Ela já não tem o marido, já tomou outro rumo de vida e ela precisa se recolocar no mercado de trabalho, por exemplo. Ela cresce, ela renasce. Na verdade, ela se descobre, né? E é tão lindo ver uma mulher renascer e voar longe. Então, quando eu vejo essa mulher que eu peguei lá atrás, que estava naquele casulo, e de repente ela vira um mulherão. Ela descobre o tamanho que ela tem. Aí, nesse momento, eu falo, esse é o meu propósito de vida. E é isso, por tudo isso que vale tanto a pena. É por isso que, às vezes, a impressão que eu tenho é que você tem os mesmos 2 metros de altura, professora. Essa força, né? Porque ela vem de algum lugar, vem de dentro, ok, mas ela não é só sua, você passa isso para as outras pessoas, o que é mais lindo de se ver, né? É muito forte isso meu. É muito forte, que nem eu te falei, é o meu propósito de vida, transformar. Eu tenho que fazer uma confissão aqui de adolescente. Eu sou criado, né? Eu venho de uma família criado por mãe, né? Os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 6 anos, 4 anos, 6, 5, enfim. Eu não tive essa questão do pai e da mãe juntos, então fui criado pela minha mãe e com a minha irmã, e lá em casa ainda tinha a Sônia que cuidava da casa, que era a que mandava na casa. Então fui criado por mulheres, eu vi a luta da minha mãe acontecendo e vi a luta. Então hoje eu sou casado, né, com a dona Ana, tenho 2 filhas. Então essa questão do lado feminino sempre esteve muito próximo de mim e desse cuidado que eu tenho eu tenho um olhar diferenciado para a questão do público feminino, da empreendedora, do empreendedor, da amiga, enfim. Porque eu acho que existem sei lá, eu não posso mensurar aqui em quantidade, mas a quantidade de guerreiras, a quantidade de pessoas de sucesso, de mulheres de sucesso, que ainda não se descobriram, que ainda não se acharam. E é só um detalhe, né? Às vezes é uma chave, pequena chave que ela pode conquistar o mundo, né? Pode conquistar o mundo. É que tem poucas pessoas que eu vejo que tem essa chama, essa vontade. Mas o duro é acessar essa chama, é aí que você ajuda, professor. Exato, e até escondido, que nem você comentou. Mas ela está tão mergulhada, homens também, mulheres, enfim, estão tão mergulhados no automático da vida, que essa pessoa não entende, ela não consegue acessar essa chave. E eu falo, é que nem o Rocky Balboa, Eye of the Tiger, você tem que ter... Esse olho... O olho, né? E você tem que pensar, puxa vida, mas não é todo mundo que tem, isso é fato. Eu atendo milhares de pessoas... Mas dá para treinar isso, pô? É da pessoa também. Eu atendo milhares de pessoas que são, não vai dar certo, tem muitas crenças limitantes também. Não vai rolar. Ó dia, ó vida, ó azar. Tá bom, vamos tentar aqui? Não. Tá, mas se continuar assim vai piorar, né? E tem outras pessoas que são executoras, que você joga, a pessoa pega. E aí são os meus grandes cases de sucesso que eu tenho, que são pessoas que realmente acreditaram nessa minha chama, né, que eu tenho de passar a estratégia, vamos fazer, você vai destacar aqui e aqui. E hoje são grandes cases de vendas e de autoridade. E aí a grande pergunta é de onde que ela tira tanta energia assim, né? Você deve ouvir essa pergunta o tempo todo, né? De onde você tira tanta energia? É verdade. Assim? O que você anda bebendo, comendo, fumando? Da onde que eu sou um caso a ser estudado, porque além de tudo ainda sou mãe, tá? Só um detalhe, né? As minhas funcionárias, as minhas meninas sempre brincam, elas falam, Aline, eu preciso entender a sua mente, porque você ainda acha tempo para tanta coisa. Então esse pensar diferente nos traz vários cenários, várias oportunidades. Mas aonde entra a organização e a disciplina em cima de tudo isso, Pro?
Pois é. Porque é lindo, né? Nós estamos falando aqui, nós estamos brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, né? Você tem vários projetos, eu também tenho vários projetos, a gente juntos temos vários projetos, mas tudo com muito foco, muita determinação, e eu acho que a base e o segredo é esse, né? A organização e a disciplina. Sim. Todos os dias, né, professor? Todos os dias. E é muito importante. Não é sorte, né? Não, aliás, a sorte nos encontra trabalhando todos os dias. Engraçado que, eu não sei se isso acontece com você, mas os dias que eu não trabalho, às vezes, vamos supor, caiu uma mentoria. Nossa, 3 da tarde numa quinta-feira... eu me sinto culpada. Estou perdendo tempo. Não, e eu me sinto culpada. Eu falo, peraí, eu não estou trabalhando. Eu não consigo. Eu trabalho há mais de 20 anos. E não é bem trabalho, não estou produzindo. Eu não estou produzindo para o mundo. Eu tenho uma culpa, e eu não tenho chefe, eu sou minha chefe, mas eu me sinto culpada por não trabalhar. É o contrário, né? Eu lembrei de um detalhe. Esses dias eu estava com a dona Ana, ela falou assim, foi feriado aqui em Campo Grande no dia 11, porque era 11 de outubro, o aniversário do estado, enfim. Aí nós fomos para Bonito, onde eu quero convidar você e os pequenos, já convidei, enfim, precisamos ir para lá, quero te apresentar Bonito. E aí nós fomos para Bonito, então era uma sexta-feira, eu em Bonito sem fazer nada. Você imagina a crise, né? A crise na minha cabeça, eu tenho que administrar a minha cabeça. Aí a Ana falou assim, fala com o seu chefe para ele te liberar, pelo menos hoje. Por favor. O seu chefe que é você mesmo, né? Fala, por favor, pelo menos hoje, né? Desliga, mas assim, é muito complicado. É muito complicado. Eu, quando viajo, aí sim eu consigo dar aquela relaxada. Para mim, eu adoro viajar. Para onde não tem sinal de Wi-Fi. Aquela que eu peguei um aviãozinho, aí eu, como boa sagitariana que adora viajar, aí sim eu entendo que eu estou de férias, mas mesmo assim, como eu trabalho com mídias sociais, no momento que eu peguei lá o Instagram, eu já estou trabalhando. Não tem jeito. Então eu tento o máximo também dar uma poupada para minha mente relaxar, porque como o nosso trabalho é muito mental, o meu de ensinar, de fazer estratégia, puxa, eu estou fazendo uma estratégia de marketing para um dentista, depois é uma outra estratégia para um médico, depois é para um advogado, depois é para uma influenciadora digital, depois é para um empreendedor. Então, são muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, a minha mente fica cansada, porque é muita doação. Então, eu tenho que desligar. E toda hora a gente está abrindo e fechando caixas, né? Porque você encerra um assunto, aí você entra no outro assunto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. E você tem que estar antenado, a estratégia tem que estar na ponta da língua. Por isso que é um trabalho que exige muito da mente. Por isso que quando tem férias tem que relaxar um pouco. E esse trabalho que exige muito da mente, quando a gente, por exemplo, professor, eu saio vou dar uma palestra, vou dar uma aula, enfim, você é a mesma coisa. Eu sinto, não sei se você sente isso, mas parece que eu fiz uma academia, eu tive aula de aeróbica e você está cansado. É a mente trabalhando, né? Mentalmente cansado. Às vezes você não consegue nem falar depois muito, né? A energia esgotada, né? Porque é doação de energia, na verdade. Você está passando o seu conhecimento o tempo todo para as pessoas. E o raciocínio tem que estar ligado o tempo todo. O tempo todo, e nós somos pessoas intensas. Então, essa intensidade passa. Por isso que as pessoas, o feedback sempre é muito positivo, porque eles sentem essa energia. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica sem energia. Por isso que eu cuido muito do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. E aí você anda com o dedo na tomada, né? Tem que andar com o dedo na tomada. Não, e tem que desligar. Exatamente. Por isso que eu vou te falar. Qual que é o carregador portátil que você está usando? Né? Vai colocar o dedo no carregador e ficar carregando. Eu tenho cuidado muito de mim nesse sentido, porque realmente eu estou num ritmo muito puxado, muito acelerado. Então eu preciso cuidar do meu corpo, mas ano que vem vai ser mais tranquilo. Não vai, né? Não esquece que não vai. Não vai ser mais tranquilo. E não quero que seja, porque nós estamos no auge de produção. Mas ao mesmo tempo tem que também se policiar, balizar, para você também ter uma qualidade de vida. Eu fiz o cálculo esses dias, eu estou com 48 agora, recém fiz 48, estou até nervoso com isso, estou me acostumando. Mas eu fiz um cálculo, eu tenho mais 40 anos de vida produtiva, né, no meu cálculo. Né? Então, assim, são 40 anos de auge de produtividade. Olha o pensamento da pessoa, ou seja... Nossa, você vai longe. Tem gente pensando em aposentar. Eu falo que você está louco, se eu aposentar eu morro. Eu mato alguém dentro de casa. O problema é que pessoas como nós, que temos muito disso de produzir, é complicado você parar a mente. Como? Não dá. Não para. Não dá. Aí falando agora, nós estamos aqui falando questões pessoais e tradicionais, mas tem muita gente que tem essa mesma dúvida. Legal, vocês estão falando de vocês, o tipo, o seu jeito, o trejeito, enfim. E para aquelas pessoas que querem começar, para aquelas pessoas que
as mulheres, os homens, os profissionais que querem começar, que querem dar o primeiro passo? Qual é o caminho, Pro? Primeiro, antes de tudo, pensar o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, qual a raiz. Você vai ter que falar disso todo dia. Então, brifar no papel, puxa, eu quero fazer isso, estudar o mercado antes, fazer um bom trabalho de estudo e aí começamos nas mídias. Porém, uma coisa que é muito importante deixar bem clara, mídia social é a autenticidade, é a sua autenticidade. Porque eu pego muita gente que quer copiar o que o outro faz e perde a autenticidade. Hoje em dia, os perfis que mais se destacam são os mais autênticos. São pessoas que levam a sua voz e entendendo isso. Então, vamos lá. Peraí, Pro, só um pouquinho. Vamos por etapas aqui. Primeira etapa, nicho de mercado. Nicho de mercado, né? Saber para quem você vai falar. O que é o nicho de mercado? Entender o seu público-alvo, entender o seu posicionamento e o seu negócio. Ver se ele combina com você. Exatamente, porque não adianta. A pessoa acha que vai pôr no Instagram, no LinkedIn, vai ficar milionário do dia para... Não é assim. E aí entra a autenticidade. Calma aí, professora. No nicho de mercado, ele não quer dizer que vai ser o nicho de mercado para o resto da vida, né? É importante a pessoa entender isso, né? Que ela pode trocar depois, não deu certo, porque às vezes eu fico com medo já. Mas se esse não for o nicho de mercado, eu posso errar. A internet, as redes sociais, ela também pode, ela aceita erro, né? Não é algo definitivo, né? Você não tem a obrigação de acertar sempre. Não tem a obrigação de acertar. Mídias sociais também é um teste, mas é importante ter esse posicionamento inicial, porque se a gente está falando para um público-alvo e depois a pessoa muda, você tem que fazer um reposicionamento da sua imagem. Tem que saber do trabalho que vai dar isso. Exato. E, em cima disso, você consegue conquistar. É porque eu estou dizendo, às vezes ela pode não acertar de primeira, Não, né? não acerta. E, às vezes, não acerta a estratégia de público na primeira. Eu peguei uma vez um corretor, uma imobiliária, e falou para mim assim, puxa, Aline, eu não consigo vender uma sala comercial, alugar, na Granja Viana, em São Paulo. Não consigo porque mídias sociais não é para mim, não funciona. Eu falei, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha nos seus números. Já estava na cabeça dele, né? O que aconteceu? 87% do público-alvo que estava lá, quando eu analisei as métricas dele, era de 18 a 24 anos. Eu falei, difícil, meu na querido, Granja dificilmente. Como que alguém que tem 18 anos vai ter poder, vai pensar em alugar uma sala comercial na Granja? O cara quer ir para o bar beber, ele está na faculdade. Então estava errado. No máximo ele pode ir trabalhar lá na Granja Viana, obviamente. Mas né? O posicionamento, o público-alvo estava errado. Nunca que ele ia ter conversão com as mídias sociais. Então é muito importante também entender isso. O direcionamento estratégico, o público-alvo, que também é o do digital. E depois a gente chega na autenticidade, que é o padrão dele, o posicionamento dele. E gerar conteúdos bons, não tem como falar de posicionamento. Mas eu só vou publicar o vídeo se ele estiver perfeito, senão não publico. Feito é melhor que perfeito nas mídias sociais. Mídia social, a pessoa tem que entender que tem muita gente muito detalhista também. Nossa, eu pego muitos mentorados que tem que ser milimetricamente perfeito e não é assim. Eu estou gravando uns vídeos esses dias agora, os últimos dias, né, com a minha videomaker. E aí a gente está gravando um vídeo na obra, né? Falando da obra, enfim, eu não estou muito preocupado se vai ficar o sol, a luz, não sei o quê. Obviamente você olha como um todo, como publicitário, como um olhar diferenciado, não sei. Mas se eu for esperar a produtora vir aqui, contratar a produtora para colocar um cenário, a câmera no trilho, não sei o quê, você não vai fazer nunca. Não, você não vai fazer nunca e acaba que fica... você perde o timing. E é importante dizer isso. E fica falso também, Fica falso e perde o timing. Mídia social é rápido, é imediatista, você tem que ser rápido. Aí você grava e tem que editar e ser rápido. Se demorar para editar, também perdeu o timing. Perdeu o timing. Então, é muito importante você ter essa estratégia, você pensar nisso. Tem que ter o começo, meio e fim rápido, porque é relacionamento, é interação, tem uma agilidade, é relacionamento. As pessoas têm que entender que o rígido fica para um site, o institucional fica para um site, o portfólio, a panfletagem fica para o site. Quando a gente está falando de mídia, se relacionar. O relacionamento é instantâneo. É instantâneo, é próximo do seu cliente. O jeito como a gente faz o marketing hoje é muito diferente de antigamente. Antigamente era a marca e o cliente. Hoje em dia você trouxe o seu cliente para você. Tá, vamos fazer um corte aqui então, isso é muito importante que você falou, Pro. Só explica de novo então.
tudo aquilo que não necessita de grandes mudanças, ou seja, eu não vou alterar agora, não altera todo dia, não muda todo dia, exemplo institucional. Aí eu queria que você desse esses exemplos. O site, portfólio, enfim, isso eu não tenho obrigação diária. Você não precisa humanizar, né? Então vamos lá, vamos dar os exemplos então. Então vamos lá, você tem um site de produtos. O site da empresa. Da empresa, tá. Você pode colocar os espaços, pode colocar o institucional, pode ser uma coisa mais... O endereço, localização. E até interessante dizer, né, que até isso mudou. Porque antigamente todo mundo ia para o seu site. Óbvio, exceção, importante dizer, quem vende marketplace, quem é e-commerce, tirando esse nicho... O prestador de serviço, do modo geral... Hoje em dia as pessoas olham mais sua mídia do que o seu site. Hoje em dia, antes de eu te contratar, eu vejo o seu Instagram. Você vai olhar na hora. Né? Então, quer dizer, você fala de mim, Aline Bach. Na hora a pessoa vai olhar meu Instagram. Peraí, deixa eu ver aqui. Acontece diariamente isso. A gente busca um profissional e vai dar uma olhada para ver como ele está no Instagram. Mas dificilmente eu vou no site, né? Dificilmente. Então, o site, ele é um apoio importante, tem que ter presença digital, sim. Mas a palavra é essa, mídia de apoio. Mas é uma mídia de apoio. Olha como as coisas mudaram. E em poucos anos, hein? Se você olhar... Lembra que a mídia de apoio antigamente era outdoor, né? Era mídia de apoio, hoje é o site já. Você está tendo que se reinventar. Quem produzia site, hoje em dia vai mais para e-commerce, porque realmente... Se você vê, a forma de se comunicar mudou muito no marketing. Então, o site, você tem que ter o seu institucional, você vai ter aquele currículo lindo, maravilhoso, só que você não precisa humanizar. Quando você entra em mídia social, acabou, é outra comunicação. Você tem que aparecer para gerar autoridade, você tem que se relacionar, você tem que mostrar os eventos que você foi, você tem que mostrar a dor através dos seus conteúdos, tem que ter conteúdos bons de valor, para conectar com aquela pessoa que está do outro lado, que está precisando, e entender que você entende do assunto. Porque como é que eu vou contratar? Autoridade é tudo. Eu falo muito, o meu carro-chefe é falar de autoridade. Se você não tem autoridade, você não vende. E o Instagram é um jogo de imagem. O tempo todo a gente está trabalhando com a imagem de autoridade. Isso é importante você falar, professora, só ressaltando isso, porque eu vejo que tem muita gente que se diz autoridade nas redes sociais e aí a gente acaba se enganando, né? Sim. Então, forçar essa barra, se tentar ser uma autoridade sem o conteúdo, isso é um tiro no pé, né? Com certeza, porque banca. Porque as redes sociais, elas te entregam rapidamente. Né? Exatamente. A mídia social, do mesmo jeito que te leva, te derruba. Então, a pessoa tem que ter profundidade no que ela vai falar, ela tem que ser especialista no que ela está falando. Mas o que é ser especialista, Pro? Entender. Apesar que a pessoa que está trabalhando naquele assunto, ela já é por si só uma especialista. Então, se eu estou falando com um advogado, ele já tem conhecimento. Ele é uma autoridade. Mas eu estou dizendo assim, aquelas pessoas que querem trabalhar com as redes sociais, um advogado, ok, ele já fez, ele tirou lá o OAB dele, lá ele entende. Mas ele talvez não tenha profundidade em algumas, como é que eu posso dizer, direito X, direito Y, sim, enfim, sim. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, se colocar como especialista e depois não conseguir aprofundar né, em determinados assuntos, isso também é complicado. É muito mais complicado, na minha opinião, aquela pessoa que se faz forte no digital, só que esse profissional não se banca no offline. Não tem profundidade. E isso aconteceu comigo, eu adoro levar esse exemplo. Eu mesma passei por isso há uns 4 anos atrás. Eu estava com um problema de endometriose e eu vi um médico XPTO, todo bambambam, que tinha milhões de seguidores e o conteúdo dele super envolvente. Falei, puxa, que bom, bacana, gostei. Falando de endometriose sem parar, achei muito interessante. O que eu fiz? Eu marquei uma consulta com o médico. Cheguei no consultório do médico. O Instagram dele deu certo. Deu certo. Te levou até lá. Milhões de seguidores. Né? Cheguei no consultório do doutor, eram 5 salas para eu chegar no médico. Então, na sala 1, você passava para a sala 2. Eu falei, gente, eu só quero ir para consulta, eu não quero. Fui passando de sala em sala e cheguei no médico. Quando eu cheguei no médico... Ganhou uma medalha, né? Exatamente, eu consegui, valente. A consulta durou exatamente 15 minutos. 15 minutos. Ele olhou, eu expliquei tudo. Olha,
Para você eu achava bom o chip da beleza, que não tem nada a ver, assim, tem a ver, mas não é uma coisa... Não era o que eu estava buscando. Ele não me examinou. O menino não tinha profundidade, ele era bem jovem, não tinha profundidade. Mas ele precisava bater a meta do chip da beleza. Exato, que era um produto que ele vendia bem, e aí eu saí de lá completamente frustrada. Então, esse caminho inverso, na minha opinião, é muito pior. Agora, o que mais eu pego, que é o que eu trabalho, é esse profissional que já tem uma autoridade no offline, às vezes é um executivo C-level, às vezes é um profissional que é forte. O cara dá show no offline. O cara dá show. Você vai olhar o Instagram dele, ele tem 300 seguidores. Você olha o LinkedIn dele, é fraco. Então, ele não consegue trazer a potência que ele tem do offline para o digital. Aí é questão de... Como é que eu posso dizer? É uma questão de transformar esse diamante, né, essa pedra bruta em diamante. Porque tá pronto. Tá pronto. Ele só precisa ser transformado. E aí, quando você pega esse profissional, através da sua mentoria, professora... Quanto tempo leva para essa transformação? Existe um padrão ou vai de caso a caso? Não, é caso a caso, é um acompanhamento muito individual e estratégico, que eu dou toda essa assessoria para ir construindo. As pessoas têm um pouco de ansiedade, elas querem... Não tem, desculpa. Ansiedade, não existe isso. Imagina, essa palavra não existe. Né? Hoje a em pessoa dia... quer da noite para o dia ter 100 mil seguidores e bombar. Eu falei, gente, se fosse assim, eu já estava lá em Las Vegas com a minha... Existe uma coisa que se chama resiliência, né? E um tempo de maturação. Então, você pegar esse profissional e transformar e trazer, você tem que fazer muito conteúdo, muita estratégia, muito anúncio. E verdadeiro, né? Exato, só que leva um tempo, como tudo na vida, né? Mas a gente pode crescer rapidamente, né? É só comprar os seguidores, não tem isso também? Comprar... Na mesma velocidade você vai crescer, você vai descer também, fica tranquilo. Então, assim, é uma construção. Então, não Ou seja, tem quer fazer de dizer. verdade... construção. Eu até gosto de dar o exemplo, por exemplo, vou pegar a Rose Benedetti, que ela tem ela sempre foi muito forte no offline, lojas no Shopping Guatemi, em São Paulo, uma referência na área de bijuterias, tanto é que até no São Paulo Fashion Week ela foi com a Marta Medeiros, ela é uma referência, ela tem 84 anos, é a minha mentorada mais Você já me contou dela, sensacional. O que acontece? Ela falou, Aline, ela tem um nome muito forte em São Paulo, e ela não conseguia trazer isso para o digital. Ela tinha 2.000 seguidores quando começou comigo. O que nós fizemos? Toda uma construção de autoridade no online. Hoje ela tem mais de 60 mil seguidores e não é nem o número de seguidor que me importa. Nesse caso, ela vende, Dija, como se não houvesse o amanhã. Legal. Ela vende tudo que ela queria, que ela já tinha no offline e que não tem mais loja há anos, ela conseguiu no digital. Ou seja, ela conseguiu fazer essa transformação, né? Isso. Digamos, não é nem transformação, mas jogar essa autoridade. Ela passou para o outro jogo, né? Essa troca de plataformas sobreviveu a isso, porque é muito difícil, muito, né, professora? Muito difícil. Antes da gente continuar aí para a última parte, eu quero saber se você aceita um café. Vai ficar na aguinha. Tá na água. Eu vou querer um café. Bia, depois você pede pra gente lá um café. Nós estamos aqui hoje gravando o nosso podcast com negócio diretamente da construtora Saraiva de Resende, dentro do apartamento decorado do edifício Gibran. Que por sinal tá belíssimo. Obrigado, Pro. Lindo. Eu trouxe você aqui porque você também é especialista, né, nessa área de mercado imobiliário. Sim. Então, ter você aqui para a construtora Saraiva de Resende, para a gente também é um orgulho, é uma satisfação imensa. Enquanto o nosso café não chega, aliás, enquanto o meu café não chega, porque a professora vai continuar na água, eu gostaria da gente falar da última etapa, agora falando dos últimos minutos, aproveitar para o que vem por aí. Primeiro vamos falar um pouco do mercado imobiliário. Sim. Qual que é esse trabalho no mercado imobiliário, professora? O mercado imobiliário ele é muito desafiador. Eu vejo que precisa de muito treinamento. Eu atendo grandes incorporadoras, né, do Brasil e dou muitos treinamentos para os diretores e para os corretores também. Daqui a pouco a gente vai ter novidades aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesse mercado, inclusive. Maravilhoso, é importantíssimo, porque você, como eu falei, tudo é uma questão de autoridade. O seu cliente é um cliente que tem poder de compra e você tem que responder à altura para gerar essa confiança para esse cliente querer marcar uma visita e vir conhecer, enfim, até porque não é um produto que se compra todo dia e o valor agregado é muito grande. Muito grande, e é importante também ter uma estratégia de marketing para quem trabalha na área imobiliária. Porque e os corretores, os profissionais, né? Corretores, esses profissionais, eles
cada vez mais precisam das mídias sociais, né, Pro? Com certeza, porque é a vitrine do trabalho deles. O que mais eu vejo muitas vezes, que nem eu contei para você nos bastidores, muitas vezes ele está vendendo um apartamento de 3, 4, 5 milhões, 10 milhões. Você chega no Instagram dele, ele está com uma imagem desleixada, tomando cerveja. Como que isso vai passar essa confiança para o cliente? Mas o Instagram é pessoal. Não. No momento que você está nas mídias sociais, isso, né? Não. No momento que você está nas mídias sociais, você é pessoa pública. No momento que você deu aceite nas mídias, você já está influenciando alguém. Então é muito importante. Mas lá eu posto o que eu quero, é o meu Instagram. Então, aí você vai ter um fechado para os seus amigos. Mas você tem que entender, friends, exatamente, né? Você tem que entender que tudo que você faz, você está sendo observado, você está sendo julgado o tempo todo. Então é muito importante entender que você é um influenciador, uma influenciadora também. Então, no mercado imobiliário não existe essa questão, desde que seja aberto, enfim. Obrigado, Bia. Acabou de chegar aqui o café, um cafezinho aqui da construtora Saraiva de Resende. Quando eu estou no mercado imobiliário, eu sou um profissional do mercado imobiliário, um corretor ou uma corretora, eu não consigo, hoje é muito difícil, não vamos dizer que é impossível, mas é muito difícil não estar presente nas mídias sociais. Não, é impossível, porque o seu concorrente está. E são vários cases também que eu trago de influenciadores imobiliários. Eu dei uma palestra grande com o Marcos Araújo em Campinas, que é do SIM, que é do mercado imobiliário, que são milhares de corretores de todo o Brasil que vão, e justamente falando disso. A gente precisa fazer um café com o negócio sobre isso, né? Sim, muito rico. Só desse assunto. Sim, só desse assunto, porque é um assunto que é muito importante para a pessoa, porque volta para o próprio corretor. Ele, com material interessante, ele consegue agregar valor e vendas. Quando você fala material interessante, o que você está se referindo, professora? Eu falo de conteúdos relevantes, porque o que eu mais vejo nesse mercado imobiliário são perfis que são panfletagem digital. Mas é caro, eu vou ter que contratar alguém para produzir isso. Com o celular na mão você consegue. Não é muito caro, não é muito difícil? Sabe o que acontece? A pessoa tem que se capacitar, treinar, ter um trabalho estratégico por trás e entender que quanto mais você humanizar o seu perfil, aparecendo, gravando, mostrando esse decorado, mostrando o apartamento, mostrando, você trocar... Tem que perder a vergonha. Tem que perder, e isso que eu falei, tudo gira em torno daquela palavra lá de trás da nossa conversa, autoridade. Se eu entendo como cliente que você é um bom corretor, que você sabe o que está falando, por isso que você tem que aparecer e não só colocar a foto do produto, do empreendimento, eu vou ter confiança de colocar o meu dinheiro, o meu investimento no seu apartamento, no seu produto. Posso até não comprar de você, para me corrigir se eu estiver errado, mas se tiver afinidade, com certeza. A afinidade só vem através do relacionamento. Relacionamento só vem através de eu conhecer você. Exposição. Né? Então eu não estou te vendo. Você colocou lá um portfólio de imóveis, ou seja, uma coisa muito gelada. E vira como se fosse um cardápio do restaurante com um monte de foto de casa. Como é que eu vou comprar de alguém assim? Não vai. E aí a gente volta para aquele início. Isso você consegue no site. E tudo bem. Agora, nas mídias sociais, que eu preciso confiar nesse... O estilo bater um com o outro, né? Nós estamos falando mais de pessoa com pessoa. Exatamente. Né? Então, não tem como. Eu preciso confiar e acreditar em você para poder investir o meu dinheiro em você. Tá. Um exemplo do que fazer hoje, quem está ouvindo o nosso podcast com negócio, corretor ou corretora, algo que ele precisa corrigir hoje no Instagram dele. Número 1. A biografia dele, o Instagram dele, a foto de perfil, os dizeres estratégicos, é o novo cartão de visitas. É a sua primeira dobra do Instagram, onde eu vejo o seu nome do usuário, sua foto, sua bio, sua chamadinha de link. É isso. Esses dias eu abri a corretora me adicionou, aí eu fui olhar a foto dela, ela estava com uma foto de biquíni. Ah, não. Aí gente, como que adiciona? Primeiro que eu não sou homem para isso, mas enfim, como que adiciona? Não tem Então, tem que fazer treinamento com a Aline Bach, essa aí, com certeza. Mas existem essas questões. Existe, porque é o que eu falo, se é um jogo de imagem, como que isso vai passar autoridade? É pessoa pública. Se você é uma pessoa pública, eu volto a dizer, nada de errado, quem quer postar de biquíni poste, seja feliz, mas coloque no seu perfil fechado. No momento que você vai falar com uma corretora, ela está daquele jeito, já quebra totalmente
Se é um jogo de imagem, já te quebrou a autoridade dela. Você já viu ela com outro olhar. Não, eu falo isso muito. Não tem como fazer negócio. Não tem como fazer, não tem negócio, como fazer negócio. Não passa. Isso, então, cuidar da bio do cartão de visitas, isso, né? Isso. E aquilo que ele não pode fazer de jeito nenhum. Nós já estamos respondendo, mas enfim. Os excessos e outra coisa, assuntos polêmicos. Eu sempre falo, a gente vive em tempos muito sensíveis. Nós estamos passando exatamente nesse momento agora o segundo turno em várias capitais do Brasil. Nós estamos falando de política, por exemplo, lado A, lado B, lado C, enfim. Tem que tomar um pouco de cuidado e entender que no momento que você postar, você vai ter que bancar aquilo. Porque está muito polarizado, as pessoas estão está tudo muito sensível. E você vai ter cliente dos dois lados, então tem que ponderar também isso. Professora, você sabe que eu sou cientista político, né? Eu não te contei isso, né? Não. Eu sou formado em ciência política pela Netflix no House of Cards. E eu assisti toda a temporada do House of Cards, todas as temporadas, Sim. Então me formei em ciências políticas, entendo muito e aprendi a ficar quieto, porque é um assunto mesmo. Que você não discute. Eu não me posiciono nas mídias. Não se discute isso. Porque justamente eu tenho alunos de tudo e tá certo, e é assim. Agora, se eu me posicionar, às vezes eu perco uma marca, às vezes um cliente, às vezes... E não é nem por isso, é para não criar briga, não criar conflito, né? E justamente o movimento de quem trabalha com marketing é o oposto ao meu, tá? O que eu tô te falando é o oposto do que 90% hoje em dia os grandes players do mercado estão se posicionando, mas eu continuo batendo na tecla, porque eu estou de olho quem é meu aluno, meu empreendedor. Eu não estou preocupada comigo, eu estou preocupada com o meu empreendedor. Ele vai queimar o cliente dele, ele vai queimar uma ação de marca. E se queimar nas redes sociais hoje, né, não então, é difícil. Eu realmente levanto essa bandeira. Tá bom. Para finalizar, o que vem para 2020, aliás, pós-graduação agora. Pós-graduação que da Faculdade Instead, minha professora Aline. Ano que vem, nós estamos agora nessa reta final de 2024, o que vem de novidade para 2025? Olha, vai vir... Que você já me contou e a gente vai precisar falar. Tem uma novidade muito legal, que é o livro, né? Que é um pequeno spoiler aí, O Poder da Autoridade. Justamente para trabalhar essa questão do digital. Então vai ter lançamento. Esse livro eu confesso que eu apertei. Olha, eu tenho um dedo meu desse negócio. O Djan, ele pôs tanta pressão para mim, ele falou, Aline, isso é o seu livro. Até no Café com Negócios, no microfone, ele falou, cadê seu livro, Aline? Então, finalmente está saindo o livro e vai ser um prazer. Eu digo que é o nosso livro nesse caso, né? Certeza, porque eu apertei muito. E aí, nós já temos data de lançamento, inclusive local. Tem. Podemos bater essa data já? Já em fevereiro. No final de fevereiro de 2025 e depois lá em São Paulo, no JK, mas também teremos aqui... O Café com Negócios com o livro. Aqui com o livro, vai ser um prazer. O nome do livro de novo, Pro? O Poder da Autoridade, como elevar sua marca no digital. O Poder da Autoridade, como elevar a sua marca no digital. Então tem que fazer um pré-lançamento, lançamento, depois o Café com Negócios, enfim, o workshop, aí vai vir um monte de coisa em cima disso. Em 2025 também temos novos projetos aqui para Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de encerrar com a sua mensagem final, Pro. Primeiro, antes de você encerrar, em meu nome, em nome da construtora Saraiva de Resende, em nome da Faculdade Instead, obrigado mais uma vez pela parceria. Esse foi amor à primeira vista, nós dois, né? Dois cabeçudos. E aí não pode colocar esse povo junto, né? Não. E eu quero agradecer aqui o meu mentor, irmão, amigo, posso chamar de qualquer coisa, enfim, o nosso amigo Alexandre Taleb, né? O Ale é meu irmãozão de coração, esteve aqui comigo esses dias, nós fomos para Dourados. Maravilha. E eu liguei para ele, eu tive uma ideia, ele falou, não quero nem saber o que é, nós vamos. Eu falei, mas não te expliquei, ele falou, não me interessa. Então o Ale tem essa loucura também. Então, em nome do Alexandre, obrigado, Ale, por ter me apresentado você. Você é uma irmã que a vida me deu. Obrigado por isso. Seja mais uma vez bem-vindo a Campo Grande e eu tenho certeza que serão mais uma vez de várias outras vezes, né, Pro? Eu que quero agradecer. Realmente eu falo que energias parecidas se conectam. Né? E foi uma energia de imediato que nós tivemos com o nosso querido Alexandre Taleb, que fez essa intermediação, que é um grande amigo nosso. E eu fico muito feliz e honrada pela confiança, pela parceria, de você realmente ter entendido e abraçado e visto, né? E a gente está juntos nessa jornada de trabalho muito forte. Estou muito feliz de fazer parte
da Faculdade Instead, como profa. Dos nossos parceiros. Dos nossos parceiros, de estar aqui com você na Sarab. Tia Neca, de estar tio aqui Fernando, lá da a faculdade. Neca e o Fernando maravilhosos. Ontem eles te atenderam bem ontem? Ontem demos muita Porque risada. Porque eu liguei para ela e falei assim, você atende bem, Foi né, professora? Foi uma noite super divertida e é tão gostoso, que nem eu falei, para mim Campo Grande já está no meu coração. Eu venho para cá feliz. Todas as vezes que eu vim para cá foram vezes maravilhosas, que me deu muita felicidade de estar. Terceira vez já. Da próxima, então pode pedir música no Fantástico. Da próxima vez tem que trazer os dois cabeçudos e nós vamos para Bonito. Vamos, tá todo mundo falando. Tá, não, como você tem não que trazer. Bonito, não, tem que, não, vamos deixar combinado isso. Tá, combinado. De verdade, a gente pega, vamos pegar o final de semana. Vamos. E aí vamos para Bonito, porque tem que conhecer Bonito. Conhecer. Não, precisa. E eu precisa fazer esse sacrifício. Não, é lindo. Bonito, já até o bonito é bonito, você tem que ir. Eu falei, não, eu tenho que ir sim, com certeza. Mais alguma coisa? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é a principal, saia da zona de conforto. Se a sua vida está muito estagnada, se nada acontece, se você só reclama, se você não evolui, saia da zona de conforto. As coisas mais incríveis da sua vida, elas vão nascer e vão acontecer quando você se desafia. Porque se tudo está normal, pode ter certeza que tem coisa errada, você acaba nem tendo tanta motivação para lutar. Então, entra na arena, que nem eu falei, como nós, e vai lutar. Essa foi a minha professora Aline Bach, diretamente aqui da construtora Saraiva de Resende, do apartamento decorado do edifício Gibran, para o nosso podcast com negócios, o podcast do Café com Negócio, especial de Aline Bach, para você. De novo, saia da zona de conforto. Pessoas especiais aparecem na nossa vida, não é por acaso, é para promover transformação. Aproveite a oportunidade, agarre a oportunidade e transforme a sua vida para um outro patamar. Café com Negócio, podcast com Negócio, fica aqui em meu nome de Jean de Barros. Um abraço a todos e até o próximo episódio.